Bom, boa tarde a todos. Daniel, Karen, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e por trazerem para nós o treinamento. A Karen é fundadora da Macata, né, Latam, uma empresa de representação que tem alguns produtos incríveis, entre eles as Ilhas Virgens Britânicas, mas me corrija se eu esquecer, tá, Karen? A Belize, a Virgin Atlantic, né? Vision Limited Virgin Edition. Limited Edition, É. é o receptivo no Marrocos, vamos ver, Williams Morocco. O Namu Travel Group, que faz os receptivos de 6 países da América Central. O Casa Chic, no Uruguai. E o Aracur, no Ushuaia. então tá certo. Obrigado aí por corrigir. E aí no final depois vocês deixam também o contato de vocês, porque às vezes eles precisam de alguma informação desses destinos que você faz. Pode ser Tá. interessante para as agências. E Daniel é gerente de novos negócios da Moores no Brasil, né? E não só da Moores, hoje ele vai falar da Moores, mas ele tem a Premium Charters, que é uma empresa especializada em aluguel de barcos no mundo todo, tá? E não tem desde iates maravilhosos de milhares e milhares e milhares e centenas, né, de dólares a Isso. semana, até coisas mais tranquilas. Então ele dá para atender bastante, né? Hoje ele vai falar do Moorings, mas dá para atender bastante. Estou passando para vocês a palavra, tá? Eu vou interromper meu vídeo e meu som para não atrapalhar a apresentação de vocês. E eu agradeço aí mais uma vez o tempo de vocês. Agora vocês estão com a palavra. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Eu acho que a gente decidiu aqui que eu iria começar para falar do destino primeiro, das Ilhas Virgens Britânicas, e depois o Daniel continua. É, na verdade, as Ilhas Virgens Britânicas é um destino que eu tenho no coração, porque a gente representa desde 2013. E aqui eu vou tentar mostrar um pouco do que é esse paraíso, né? Em tempos em que a gente, na verdade, concorre com destinos no mundo inteiro, né? As Ilhas Virgens Britânicas vêm com alguns atrativos que a destacam, né? Em primeiro lugar, do resto do Caribe. As Ilhas Virgens não é um destino de turismo massivo. Pelo contrário, é um destino ainda pouco explorado, onde ainda tem uma natureza muito virgem e um dos maiores atrativos é o fato de você ter um arquipélago. Então, o destino não se resume a uma ilha só, e sim várias ilhotas que compõem esse arquipélago, que no total são 60 ilhas. Tá? Aqui na apresentação, eu vou passar de ilha em ilha, obviamente destacando as mais importantes ou as maiores, tá? Lembrando que o destino é pontilhado em várias ilhas. Aqui vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia do que seria a formação dessas terras, tá? O que que parece, na verdade, um braço de mar, na verdade, praticamente ilhas quase que grudadas, tá? Então, isso mostra a proximidade de cada uma dessas ilhas. O próprio Fabiano teve a oportunidade de participar de uma visita ao destino, navegando, e pôde entender quão próxima a relação. Então, a gente está falando de distâncias mais ou menos de 10 a 20 minutos entre uma ilha ou outra. Aqui no mapa, dá para vocês terem uma ideia mais ou menos de qual seria a configuração e a disposição de cada uma dessas ilhas. Só para, novamente, vocês terem uma ideia de distância, porque aqui no mapa fica um pouco difícil considerar, de Tortola, que seria a ilha principal, até Jos Van Dijk, que é a ilha que você vê aqui no oeste do mapa, são mais ou menos 20 minutos navegando, ok? Então aqui vocês conseguem entender mais ou menos como elas são disponibilizadas. Portanto, em uma semana, digamos que navegando, e isso o Daniel vai entrar em mais detalhes adiante, você consegue facilmente visitar praticamente todas as ilhas do arquipélago, tá? Tortola é considerada a ilha principal pelo simples fato de ser a capital do destino, tá? Como Road Town, e é onde você tem 80% da população vivendo aí. Muitos dos pequenos cruzeiros também chegam em Tortola, por isso que ela acaba sendo a ilha de destaque desse arquipélago. Entretanto,
do ponto de vista do turismo, principalmente focando nos brasileiros, eu não acredito que seja a ilha mais atrativa para se visitar. Em primeiro lugar, porque não tem uma hotelaria 4 ou 5 estrelas, ok? E porque eu acho que as demais ilhas e demais praias são muito mais atrativas do que Tortola. Tortola, por mais que seja uma grande cidade, também não vai sediar um vilarejo com lojinhas ou pequenos centros de compras, bares, restaurantes. Não. Então, por conta disso, Tortola acaba sendo a ilha principal e a ilha de distribuição para as demais ilhas. Quando a gente se refere a Tortola, a gente também coloca como sendo Tortola o ponto de chegada. Mas, na verdade, o aéreo, né, o aeroporto fica nessa ilha bem encostada a Tortola, que fica ao leste, que se chama Beef Island. Beef Island é uma ilha bem pequena e praticamente você cruza uma distância de uma ponte muito pequena. Você praticamente saltaria de uma ilha para outra de tão próximo que são essas duas ilhas, tá? Mas o fato é que o aeroporto fica em Beef Island. Ok? Bom, eu vou passar aí comentando sobre cada uma das ilhas para vocês entenderem, começando por Jos Van Dijk, ok? Jos Van Dijk, já por alguns agentes de viagem que estiveram no destino, passa a ser eleita como uma das ilhas mais bonitas de todo o arquipélago e também se destaca quando comparada a outras ilhas no Caribe. O fato é que Jos Van Dijk é um dos parques naturais do destino. É uma ilha onde você não tem hotelaria. É uma ilha, entretanto, que tem um atrativo bem bacana, que seria uma orla repleta de barzinhos. Um deles, inclusive, é muito famoso, que se chama Sog Dollar Bar. Como vocês mesmos podem ver pela foto, os barcos, obviamente, também por não terem um calado muito profundo, mas mesmo assim eles conseguem chegar muito próximo à areia. E por conta disso, muita gente acaba saindo do barco, com a água na cintura praticamente, esquece que tem dólares no bolso, chega no bar com dólar encharcado. Por conta disso, esse bar se nomeou como Sog Dollar Bar, tá? E no bar você tem vários dólares pendurados ali para que eles sequem ao longo do tempo. Além do Sog Dollar Bar, existem outros bares, inclusive um bar muito famoso que é o Foxy Bar. Esse é um bar noturno. E para quem deseja visitar esse barco, precisa estar a bordo de um barco, porque como não existe hotelaria na ilha e os ferries, as balsas, elas saem por volta de 5, 5 e meia da tarde, não existe outra maneira de frequentar esse bar, a não ser se você estiver a bordo do seu próprio barco, tá? Mas a característica principal de Jos Van Dijk é principalmente o atrativo dos bares e o fato de ter uma beleza natural incrível. Próximo ali de Jos Van Dijk, você tem uma navegação muito curta, eu diria que uma navegação mais ou menos de 8 minutos, para uma ilhota chamada de Sandy Cay. Ela tem sim esse formato de coração, na verdade um banco de areia e que acaba sendo atrativo das paradas de quem está a bordo do barco principalmente. O que eu acho legal aqui, e o Daniel também vai comentar sobre os serviços do barco, é que em várias ocasiões a gente inclui essa parada, principalmente o pôr do sol, para um piquenique privativo dos casais que estejam a bordo do barco. É interessante também ver, porque em algumas ocasiões eu já presenciei isso, o respeito que um barco tem com o outro. Obviamente a gente não pode garantir nada, mas eu já passei por situações em que você desce na ilha, você fica praticamente sozinho e quando um barco se aproxima, eles esperam você embarcar novamente para você ter essa sensação realmente de private island até eles desembarcarem e fica nesse revezamento. Mas é uma ilha bem bacana e a gente acaba incluindo nos itinerários para aqueles que estão a bordo do seu próprio barco. Uma outra ilha bastante famosa do destino é a Negada. E essa é a ilha mais longe de todo o arquipélago. Só para vocês terem uma ideia, a Negada fica a mais ou menos 1 hora do norte de Virgin Gorda, andando num barco a motor. Tá? A experiência à vela, entretanto, para mim é a mais interessante. São 3 horas na vela até chegarem à Negada. E o que é bonito dessa travessia é que além de você só escutar o vento, é que você se distancia da ilha de Virgin Gorda, que é uma ilha com muitos relevos, e você chega numa ilha praticamente plana,
ou na verdade inteiramente plana. Anegada significa alagada. Quando você olha a foto de anegada, você vê realmente esse banco de areia, né, com toda a vegetação, e ao centro de anegada você tem algumas represas, ok? A Negada tem o terceiro maior arrecife, a barreira de coral do Caribe. É muito famoso por ter suas areias brancas, água transparente, pela prática do kitesurf, porque aqui você tem uma ilha distante que recebe muita brisa, mas ao mesmo tempo ela tem águas protegidas por conta da barreira de coral, e também é conhecido pelas lagostas. Aqui em Anegada você pode conseguir lagostas mais ou menos desse tamanho por $30. Então é uma ilha bem diferente das demais do arquipélago e que vale a parada. Em termos de hospitalidade, aqui você não tem muitas opções, ou pelo menos não tem uma opção que eu acredite que o público brasileiro se interessaria se hospedar. A minha recomendação seria o Anegada Beach Club, tá? Que fica numa praia maravilhosa, a foto é exatamente isso, uma praia com uma água de doer os olhos, de tão clara, e aqui a gente pode chamar que seria um glamping, tá? Que seria você praticamente acampar com um pouco de sofisticação ou com maior conforto. Aqui você tem algumas casinhas, que você tem as camas, praticamente o seu quarto, uma varanda estendida totalmente aberta com redes, e depois os banheiros você consegue até enxergar os caixotes externos montados para chuveiros abertos, inclusive. Como a Negada não é uma ilha onde você vai ter uma super de uma infraestrutura, o hotel se resume a essas casinhas em uma bela praia, você não tem opções de outros bares ou outros atrativos, eu não acho que é um lugar onde talvez a pessoa ficaria mais do que 2 noites, a não ser que seja uma pessoa que faça a prática do kitesurf e queira mesmo praticar durante uma semana muito do esporte. Aí esse seria o lugar ideal. Do contrário, eu acho que 2 noites bastariam e eu combinaria esse hotel com uma segunda opção, que inclusive eu vou mencionar mais adiante. Desde Tortola, você também tem uma navegação curta, que seria o The Docks, tá? Que seria nada mais do que essas pedras, né, juntas com vários corais, e você tem um snorkeling incrível. Então, portanto, é considerado também uma parada interessante. Obviamente, eu digo aqui que é uma velejada, né, curta desde Tortola, mas só para vocês entenderem, The Docks fica entre Tortola e Virgin Gorda. Desde Tortola, você tem o Scrub Island, tá? Que seria uma ilha também muito próxima, dá mais ou menos 8 minutos de distância desde Tortola. Scrub Island é administrado pelo Marriott, é de uns hotéis, enfim, talvez o único hotel hoje de um grande grupo, além do Little Dix Bay. Okay? Alguns passageiros brasileiros amam o hotel, outros nem tanto, porque aqui é o único hotel que realmente tem uma super de uma infraestrutura, onde, como qualquer hotel do Marriott, você tem mais de um restaurante, tem mais de um bar, tem uma piscina grande comum, os apartamentos são todos aqueles em que a colcha combina com a cortina, que combina com o carpete. Ele realmente tem uma característica bem americanizada, digamos assim, enquanto todos os demais hotéis do destino são mais boutique, né? Então estão mais envolvidos com a geografia, com a natureza, não são hotéis tão robustos como aqui mesmo mostra na foto. Mas o fato é que o Scrub Island, ele tem uma das praias mais bonitas hoje do destino, e um fato interessante é que essa praia se tornou ainda mais bonita depois do furacão Irma, onde ela ganhou mais areia, né? Então é uma praia comprida e também bastante larga. E é um hotel com uma super estrutura para aquele passageiro que gosta de mais conforto, né? Ou com mais opções de restaurantes, enfim. Um hotel que a gente, na verdade,
recebe muita solicitação, muitas perguntas a respeito, seria o Guana Island. O Guana Island fica muito próximo a Tortola, ele fica ao norte da ilha, até para vocês entenderem, todos os hotéis do destino, quando a gente fala a proximidade desde a ilha principal, eles oferecem transfer. Então, isso é algo que qualquer agente de viagem não tem que se preocupar. Ao se hospedar no Scrub Island, ao se hospedar no Guana Island ou qualquer outro lugar, o próprio hotel busca esse passageiro desde Tortola, ok? E Guana Island é uma opção de um hotel que se posiciona mais ou menos como um 4 estrelas superior, boutique. Esse é um hotel que ele fica localizado ao topo da ilha, então ele oferece uma vista maravilhosa. Ele tem 7 praias privativas e veja bem, quando eu falo privativa, não quer dizer que ninguém mais pode usufruir da praia. Pelo contrário, se você, por exemplo, estiver a bordo de um barco, você pode parar em qualquer praia, independente do hotel que seja. Mas quando a gente fala privativa, é porque enquanto você está em Guana Island, você pode organizar passeios para essas 7 praias diferentes. A minha única observação com esse hotel seria com respeito a uma reserva com famílias com crianças, porque quando você tem os quartos em cima, o restaurante, toda a infraestrutura do hotel no topo. Para você descer para as praias, você precisa se locomover. Eles têm carrinhos de golfe, mas você precisa sempre fazer essa descida e a subida. Então, eu não sei até que ponto para famílias com crianças pequenas isso seja interessante. Do contrário, esse hotel é muito charmoso. Ele tem, como eu já comentei, uma vista maravilhosa, não perde nada em infraestrutura e uma gastronomia também muito boa. Praticamente tudo que eles têm aqui é orgânico, em tempos em que a gente comenta muito sobre alimentação, essa informação pode ser importante para o seu cliente e é um dos hotéis charmosos. Quando eu falei anteriormente sobre o hotel de Anegada, que é o Anegada Beach Club, Guana Island pode ser uma excelente combinação se você escolher 2 hotéis no destino para se hospedar. A outra ilha seria a Virgin Gorda. E aqui a gente tem um atrativo muito bacana no destino, que seria no sul da ilha, o que a gente chama de The Bath. É um outro parque natural das Ilhas Virgens Britânicas, que nada mais é do que formações rochosas, que foram pedras lapidadas ao longo de muitos e muitos anos, permitindo a entrada da água do mar e formando dentro pequenas piscinas naturais. E essa ilha de Virgin Gorda é muito famosa por ter esse atrativo. Além disso, Virgin Gorda tem outras praias maravilhosas, inclusive Spring Bay, que está ao lado de The Bath, e também é uma ilha que hoje tem uma hotelaria muito boa. Inclusive, 2 dos melhores hotéis, os hotéis, enfim, mais luxuosos do destino estão aqui, que seria o Little Dix Bay e o Oyonnax Bay. O Little Dix Bay é do grupo Rosewood, ele é um hotel virtuoso, é na verdade um dos hotéis mais antigos do destino, mas hoje um dos mais novos, porque ele foi inteiro reformulado depois do furacão Irma. Ele é um hotel que ele tem vilas e também apartamentos. A outra opção muito boa de hotelaria seria a Oyonnax Bay, que também fica na ilha de Virgin Gorda, mas localizado um pouco mais ao norte. Aqui é um hotel que ele praticamente tem uma piscina natural na frente dele. Essa barreira de coral protege bastante a praia principal e você com frequência consegue ver, inclusive, tartarugas nadando na frente. É uma vista realmente muito bonita. Praticamente a maioria dos quartos, né, se você for fazer uma reserva, vão estar em vilas, né? São vilas de 3, 4, 5 quartos. Você também tem opções de apartamentos e aqui são poucos, se não me engano, ainda eles têm apenas 6 ou 7 apartamentos disponíveis individuais. O resto são todas vilas. Esse é um hotel com uma super infraestrutura, além de ter toda a parte de acomodação e a parte central do hotel, em que tem a piscina, o restaurante, o bar. Eles também têm áreas como de
anexadas, que seria a própria marina do Waiunat Bay, com uma segunda piscina, um outro restaurante, um outro bar. Então, na verdade, você tem um complexo muito grande, uma infraestrutura bem bacana para quem viaja com família. Depois, algumas ilhas menores que eu também acho interessante recomendar. Cooper Island, por exemplo. Cooper Island é um único hotel sustentável do Caribe. Esse hotel está novíssimo, ele foi todo reformulado também depois do furacão Irma. E se não é considerado como um ponto de hospedagem, a minha consideração para o Cooper Island seria como uma parada. A ilha é maravilhosa, vale a parada para o snorkeling e vale a parada também para usufruir do Beach Club do Cooper Island. Então, enquanto você está navegando, parar ali durante o almoço, por exemplo, pode ser um atrativo bem legal para você construir um itinerário nas Ilhas Virgens Britânicas. Uma outra ilha seria Necker Island. Necker Island é muito famosa porque ela faz parte do grupo Virgin Limited Edition e é a casa do Sir Richard Branson, né? Essa é uma ilha em que a grande maioria, né, das semanas ao longo do ano, ela é vendida como um buyout. Todo o complexo é vendido para um único pagante, tá? Aqui você consegue colocar até 20 casais. Porém, existem algumas semanas do ano que eles chamam de Celebration Weeks, que são semanas que você pode vender esses bungalows e os apartamentos individualmente. A gente está falando de um hotel com uma diária em torno de $2.500 por pessoa por dia, mas você tem absolutamente tudo incluso. Todas as festas que são organizadas todas as noites, uma barca de sushi, sashimi todos os dias às 11 da manhã com uma garrafa de espumante. Então, realmente eles fazem acontecer. Mas é um hotel realmente bem exclusivo. E depois, além dessa hotelaria que eu informei, que está localizado em alguns pontos específicos do destino, existe a possibilidade de você ter uma hospedagem flutuante, né? E daí que entra a participação do Daniel. O fato que, resumindo um pouco sobre o destino das Ilhas Virgens Britânicas, a minha opinião, representando e conhecendo o destino desde 2013, eu acho que é extremamente importante valorizar o destino, conhecer o máximo dele e ficar somente num hotel, talvez você não tenha uma experiência tão rica. Então, sempre quando oferecer o destino das Ilhas Virgens Britânicas, instigar a navegação de alguma maneira, seja no período completo, seja dividindo entre hotel ou embarcação. Então, você pode sim receber o cliente e ficar 3 noites no hotel e depois 4 noites no barco. Eu não recomendo menos, porque além de ser difícil conseguir que as empresas aceitem reservas menos do que 4 dias, eu acho que você não vai conhecer muita coisa, e eu sempre coloco ou sugiro colocar a hotelaria antes e depois a navegação, porque já aconteceu dos clientes, quando faz o contrário, não quererem desembarcar do barco para depois ir para o hotel, não que a experiência no hotel não seja boa, mas é porque as pessoas às vezes nunca tiveram uma experiência sobre navegar e ver o quanto interessante é você construir essa viagem de ao longo da semana você conhecer algo diferente. Então, combinar hotelaria com barco também é uma opção. Caso o passageiro não goste da ideia de ficar em barco, não se sente à vontade em fazer uma viagem a bordo, colocar em 2 hotéis. Né? E daí a gente vai escolher o hotel conforme o perfil do passageiro. Então, como anteriormente eu comentei, a Negada Beach Club com Guana Island pode ser uma combinação interessante, ou até mesmo com Cooper Island. Little Dix Bay com Guana Island também pode ser uma opção interessante. Então, construir essa viagem com 2 hotéis, para pelo menos esse passageiro ele caminhar um pouco pelo arquipélago durante o trânsito de uma ilha para outra e conhecer uma paisagem diferente, ok? Só para encerrar, como chegar nas Ilhas Virgens Britânicas? Aqui você tem 2 alternativas de voo, ou fazê-lo via Miami ou fazê-lo via Panamá. No caso, você sempre vai ter que fazer uma conexão em alguma ilha do Caribe, seja São Tomás,
San Juan ou San Martin, por exemplo, até chegar em Beef Island, nas Ilhas Virgens Britânicas. Existe agora a possibilidade de fazer um voo desde Punta Cana, e é de conhecimento que a Gol, pelo menos até antes do que está acontecendo no momento, tinha um voo de temporadas que fazia São Paulo-Punta Cana. Se o passageiro tiver interesse em fazer esse voo, São Paulo-Punta Cana, Punta Cana e Ilhas Virgens Britânicas, é uma maneira de você evitar esse terceiro voo. Porém, a gente não tem ainda voos que casem e que se encaixem. Então, você precisa ainda fazer 1 ou 2 noites em Punta Cana, na ida e na chegada, tá? Então, esse acaba sendo um empecilho. Então, a gente acaba recomendando continuar fazendo o voo via Miami ou Panamá, ok? O passageiro quer fazer um voo até São Tomás e de São Tomás ele não quer fazer um voo até as Ilhas Virgens Britânicas. São Tomás é uma ilha das Ilhas Virgens Americanas que praticamente está grudada às britânicas. A gente está falando de uma travessia de barco de mais ou menos 40 minutos. É possível também fazer. Existem ferries regulares e também pode-se fazer um transfer privativo. Então, também fica essa opção de você fazer um aéreo Miami-São Tomás e depois continuar a fazer esse trecho em um barco ou em uma balsa. É interessante? Já fiz várias vezes. Acho sim interessante. Você praticamente acaba começando a sua viagem antes, porque é um passeio, você navega entre ilhas, porque você migra das ilhas americanas para as britânicas, mas tem que entender qual que é o perfil do brasileiro, do passageiro. Às vezes tem gente que não gosta desse deslocamento, prefere fazer todo o aéreo. Enfim, cada caso é um caso. Eu estou aqui depois para orientá-lo conforme a necessidade do passageiro de vocês. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Se alguém tiver dúvida, eu acho que depois a gente pode responder juntos. Bom, pessoal, boa tarde. Eu acho que a Karen deu um overview perfeito, né, do que é o destino. É um arquipélago maravilhoso e dentro desse arquipélago nós operamos com muitas possibilidades, muitas opções de barcos, e nós da Premium Charters, hoje especificamente, vamos falar do produto The Moorings, que na verdade a The Moorings é uma empresa hoje virtuosa, mas e também que opera desde 1969. Então é a maior empresa de aluguel de barcos no mundo. É aquele caso clássico, um casal de americanos que se aposentou, foi morar nas Ilhas Virgens Britânicas, começou a operação com 5 barcos e depois de tantos anos fez história e hoje tem mais de 900 barcos próprios em 23 destinos distintos, tá? Inclusive as Ilhas Virgens Britânicas, que é a nossa principal base e a nossa maior base, tá? Então aqui mostra um pouco do que a Karen disse, só que lá em 1969. Então essa foi a nossa primeira base lá, e hoje essa é a nossa base nas Ilhas Virgens Britânicas. Lá são mais de 300 barcos, tá? Então a marina é própria nossa. Nós temos um hotel aqui também com alguns apartamentos para os clientes quando chegam em voos mais tarde, podem se acomodarem, se hospedarem no hotel por uma noite, no dia seguinte pegam o barco. Aqui nós também temos uma estrutura de spa, são 2 restaurantes, uma piscina com bar. Então, na verdade, é praticamente um resort náutico, tá? Então, além de ser uma ótima porta de entrada nas Ilhas Virgens Britânicas, tá? E fica na ilha de Tortola. Dando um overview um pouquinho sobre a empresa e os destinos, né? Como eu disse, nós estamos basicamente em 23 destinos pelo mundo, mas nenhuma outra empresa tem uma operação tão sólida no Caribe, partindo desde Bahamas até o sul do Caribe, até São Vincent e Grenadines. Então, no meio do caminho, a gente vai passar por Belize, nós vamos passar pelas Ilhas Virgens Britânicas, mas também por São Martin, por Anguila, por Antigua, por Martinica. Então, são muitas opções para os passageiros de vocês, tá?
E no Mediterrâneo, Grécia, também os destinos exóticos, então Tahiti, e aqui falando um pouquinho de BVI, tá? Quais são as formas que vocês têm, os passageiros de vocês têm de alugar o barco conosco? A primeira é o que nós chamamos de bareboat. Então, se o seu passageiro tem a licença e ele mesmo sabe pilotar o barco, você vai poder alugar conosco, tá? E isso com todos os seguros, com toda a orientação, nós vamos ainda assim ajudar o seu passageiro com o itinerário, ajudar a desenhar um itinerário onde tem um posto de abastecimento, onde ele vai pernoitar, o barco todo com seguro, e também localmente, quando ele chegar na nossa base, vai ser feito um briefing para ele sobre a embarcação. Então, quando ele receber o barco, ele vai conhecer todas as peculiaridades, mesmo que ele seja um navegador muito experiente, cada barco tem uma diferença entre um e outro, então esse briefing local é muito interessante. Também eles vão receber um briefing sobre a região. Então, depois de tudo que eu mesmo, aqui, a nossa equipe aqui no Brasil, vai explicar para eles, localmente também, a nossa equipe local vai pegar, por exemplo, a previsão climática daquela semana, vai falar, evita essa área, procura fazer esse roteiro dessa forma, não começa por aqui, vai por ali. Então, quando o cliente sai da base, ele se sente muito confortável, tá? Claro, é a minoria das cotações e das reservas, mas a gente entende que em regiões específicas existem grupos, né, de velejadores e pessoas que se interessem por esse tipo de experiência. E sim, é possível, e com a licença brasileira, com a RAIS, aqui do Brasil, você pode navegar em vários países. E em países que o ARRAIS não for aceito como documento válido, a gente também ajuda na aplicação das licenças locais. E claro, esses são os produtos esse é o produto mais buscado, que são esses veleiros tradicionais monocascos, tá? Esse veleiro que é um casco só. Então, para os velejadores é o que o pessoal mais busca. E nós também temos os catamarãs. Então, o importante é lembrar que a empresa tem as 3 linhas de produto, tanto os veleiros monocascos, que são esses aqui mais tradicionais. Eu acho que é um produto muito interessante para quem gosta de velejar, mas também para o cliente que busca algo um pouco mais budget, são um pouco mais baratos. Tá? Lembrar que tem aquela questão de quando ele pega o vento, ele inclina, né? Ele aderna por conta da navegação do vento, então não é para todo cliente. O cliente que talvez nunca tenha tido um primeiro contato com um veleiro pode ser um pouco arisco, enquanto o catamarã, não, já são um barco com os 2 cascos, então é um barco que ele não inclina, tem uma área, uma metragem quadrada muito maior, então passa a ser a minha recomendação para o cliente que quer ter essa primeira experiência de navegação, e é super calmo, super tranquilo, tá? De novo, o Fabiano da Signature esteve a bordo com a gente, então ele conhece o produto muito bem. Vocês têm uma pessoa que, além de estar muito capacitada, esteve localmente, ficou 5 dias a bordo, teve essa experiência do live a bordo conosco, tá? Bom, aqui vocês podem ver um pouco do interior do barco. Não tem improviso, pessoal. Tem todas as roupas de cama, todos os enxovais. Os barcos são todos novos. Nenhum barco tem mais de 5 anos de uso. Eu acho que isso é muito importante para o cliente. De novo, nós somos virtuosos, então nós temos um selo de entrega muito bom, o que dá uma solidez muito grande para vocês poderem vender o produto e saber que a hora que o passageiro chegar lá na base, desde o minuto que ele pisar lá na base, até o desembarque dele, ele vai ser assistido por uma equipe profissional. Então, não é aquela coisa do Zezinho que está lá no pier para encontrar o seu passageiro. Não, aqui está todo mundo de uniforme, é um produto standard. Uma vez que o cliente foi para as Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, e gostou, ele abre os outros 20 destinos para ele também se aventurar nos próximos anos, tá? Bom, também temos os catamarãs a motor. Então, falei dos veleiros monocasco e dos catamarãs, e nós também temos os catamarãs a motor, tá? Que são esses aqui. As pessoas cada vez estão com menos tempo, né? Infelizmente, então um pouco mais ansiosas. Então, o catamarã a motor te dá uma mobilidade muito grande para você ver várias ilhas, principalmente nas Ilhas Virgens Britânicas, que são tantas ilhas. Com catamarã a motor, você consegue percorrer a grande maioria delas em 5, 7 dias. Que é bacana, né? É um produto para a família inteira, não tem limitação de idade. Eu acho que as únicas limitações que nós temos são pessoas que têm labirintite e gestantes com uma gravidez mais avançada, tá?
No mais, eu não acredito, não vejo nenhuma limitação, tanto que os pais topem, os pais tenham esse desejo de fazer uma viagem em família, vai ser uma viagem inesquecível, tenho certeza. Vai ser uma experiência que integra muito a família, não tem nada de monótono, porque você tem os brinquedos, toda hora você troca de ilha, então é um produto realmente muito completo para a família toda. Bom, falei que você pode alugar só o barco se você tiver licença. A segunda forma que nós temos de alugar é barco mais capitão. Então, por exemplo, se você falar, Daniel, para mim não me incomoda eu mesmo organizar o meu café da manhã, eu mesmo cozinhar, mas eu quero ter um capitão só para capitanear o barco. Legal, então você pode ter um produto que passa a ser um produto budget, né? Fica com custo-benefício muito bom, e também você tem a experiência de ter o seu próprio barco. Se você tem um cliente, por exemplo, que tem a barco aqui no Brasil, né? Então que ele já está acostumado com essas atividades no dia a dia do barco, esse é um produto muito interessante, tá? E como é que fica essa parte de comidas e bebidas? O Moorings tem um site que você pode fazer as compras online com o número do contrato do cliente, ele coloca lá no site, ele faz as compras online, paga com o próprio cartão de crédito dele e quando ele chegar no barco, tudo estará abastecido, tá? Vale a pena lembrar que quando o cliente contrata essa modalidade só barco mais capitão, o capitão só vai capitanear o barco. Ele não vai cozinhar, ele não vai limpar, ele não vai quebrar um galho. Isso é importante a gente frisar. Ele está ali especificamente para capitanear o barco. Tá? Claro, alguns capitães fazem um pouco mais ali, claro que eles estão também visando uma gorjeta, tá? Mas é importante frisar. Uma vez que você contratou só o barco capitão, o capitão não vai entrar nas cabines, não vai fazer arrumação de camas e limpeza dos banheiros, não vai cozinhar, tá? Isso é importante para a gente frisar para os clientes. Mas, de novo, eu acho um produto muito bacana para quem busca um custo-benefício bom, né? Isso é importante, porque você tira essa responsabilidade toda de comida e bebida, e também tem locais que te permitem fazer as refeições em terra. Você vai para o Mediterrâneo, por exemplo, para a Croácia, para a Grécia, você pouco vai comer a bordo. Tá? E claro, por último, é um produto mais buscado que é o All-Inclusive tripulado. Então, aqui é mordomia total. Aqui, quando o cliente assina o contrato conosco, ele recebe um checklist de preferências. Ali nós vamos especificar, o cliente vai especificar exatamente tudo que ele gosta de comer e tudo que ele gosta de beber. Então, por exemplo, Daniel, meu cliente é celíaco, ele não pode, ele é diabético, ele tem algum tipo de alergia, ou simplesmente não, ele não gosta que cozinhe com alho porque o alho cai mal. Então, especifica tudo isso no checklist para nós. Esse checklist vai para a tripulação e a tripulação vai abastecer o barco e preparar as refeições de acordo. Sim, é tudo tailor-made, tá? Então, é um produto que a gente vai fazer a customização do roteiro, conforme os interesses dos passageiros. A gente vai fazer a customização do cardápio, das bebidas alcoólicas também, isso é muito importante, as bebidas alcoólicas também estão inclusas, tá? All inclusive. Então, isso é importante para a gente frisar para os passageiros que, do começo ao fim, é uma experiência que nós vamos trocar muita informação. A gente precisa de bastante informação. E o que é legal, já dá aquela sensação de que a viagem já começou, você já começa a planejar, você já começa a especificar tudo que você gostaria de comer, já começa, de certa forma, a vivenciar a viagem. Tá? Nesse produto All Inclusive, está inclusa a tripulação. Então, dependendo do tamanho do barco, são 2 ou 3 tripulantes. Então, se forem barcos, por exemplo, que são 2 tripulantes, é um capitão e uma chefe. Normalmente são um casal, eles são casados, eles dividem uma cabine dentro do barco, eles moram no barco, né, por cada temporada, e ali eles têm uma troca de funções. Então, por exemplo, quando o capitão de manhã fala sobre o roteiro, a chefe preparou todas as comidas, na hora que ela serve o café da manhã, o capitão vai para as cabines e faz a arrumação das cabines. Então, os clientes nem percebem essa troca de atividade, de função a bordo. Né? Então, por exemplo, na hora que começou a navegar, o capitão está pilotando o barco, a chefe ajuda um pouco na manobra e depois ela vem oferecer um drink, vem preparar um aperitivo. Então, é realmente uma experiência muito bacana e essas tripulações têm uma sinergia muito grande que o cliente não percebe que são só 2 tripulantes, parece que tem mais gente, tá? E no nosso maior barco aí são 3 tripulantes, aí é o capitão,
uma chefe e uma hostess. Então, quando a gente fala de barcos maiores, eu vou falar um pouco sobre a capacidade dos barcos, é bacana que nós passamos a ter mais tripulação, tá? Importante também, em todos os barcos, all inclusive, você tem os brinquedos aquáticos, então a gente tem stand-up, caiaque, equipamento de snorkel e dependendo do tamanho do barco também esqui. Então, é um produto que já está tudo incluso, isso é legal de vocês perceberem, tá? Então, só responder uma pergunta, não é só nas Ilhas Virgens Britânicas, a gente tem esse produto em 20 destinos. Então, no Mediterrâneo, nós temos na Grécia, na Itália, na Croácia, na Espanha, bem como no Caribe, diversos países do Caribe, desde Bahamas, Belize, Saint-Martin, Ilhas Virgens Britânicas, Antígua, descendo para Martinica, Dominica, Santa Lúcia e Grenadines. E também nós temos os exóticos, que é Tahiti, Seychelles e Tonga, e na Tailândia. Tá? Então, esse é uma distribuição global. Então, uma vez que o seu cliente foi para as Ilhas Virgens Britânicas, que, na minha opinião, se o seu passageiro tem vontade de conhecer esse produto pela primeira vez aqui no Caribe, começa nas Ilhas Virgens Britânicas, por todos aqueles motivos que a Karen já disse. O arquipélago muito próximo, as navegações curtas, você sempre vai dormir numa ilha abrigada. Tá? Quer ter o primeiro contato com esse produto no Mediterrâneo? Começa pela Croácia. A Croácia se assemelha, de certa forma, com as Ilhas Virgens em termos de navegações curtas e estrutura nas ilhas. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Então, voltando a falar do produto all inclusive, a gente tem os brinquedos aquáticos, como eu havia dito, e também todas as refeições. Então, desde o café da manhã, almoço, aperitivo, jantar, bebidas alcoólicas, tudo incluído no produto. Tá? Então, aqui mostra um pouquinho da chefe preparando, né? Todo mundo uniformizado, como eu havia dito. Aqui estão as atividades, né? Então, você pode ter equipamento de pesca, pois não. Só para falar que a foto não faz jus, tá? Porque quando eu saía do mar, ela já estava com a champanhe na minha mão. Eu não precisava nem sentar. Né, Fabiano? Aí ela está atrasada. Exatamente. A tripulação é super atenciosa, né? Então, depois do primeiro dia, eles já percebem que um cliente gosta, que o outro não gosta. Então, ele já sabe que quando você volta do passeio, você gosta de tomar uma cerveja, no segundo dia você já nem precisa pedir, né? Eles vão já te oferecer. Então, eles são bem atenciosos, bem cuidadosos, tá? Aqui as atividades para as crianças, né? Como eu havia dito, você tem o esqui, o stand-up, você tem o equipamento de snorkel, teu caiaque, então realmente eu acho que um produto para criança. Muitas vezes eu vejo assim, as pessoas me perguntam, Daniel, pode levar a criança? Imagina, meu filho tem 6, 8 anos, não vai andar de barco. Claro que vai, tá? Então, é bem importante. Veio uma pergunta da Carlene aqui, se a navegação de BVI é possível alugar desde a ilha e é possível chegar, por exemplo, em Saint-Martin, né? Eu acho que essa é a pergunta, Carlene, se a gente pode trocar de ilhas, né? Na verdade, não, tá? Com o Moorings, por quê? Porque a gente tem uma base também em São Martin. Mas, por exemplo, de São Martin até Sambar, nós vamos fazer, até Anguila. Mas sair, por exemplo, das Ilhas Virgens Britânicas até São Martin, nós não vamos fazer, tá? Por quê? Porque é muito tempo vendo o mar, né? São distâncias muito longas, tá? Então, o que a gente gosta de focar é que as pessoas desfrutem, não fiquem vendo só mar, né? Diferente, por exemplo, de uma experiência de cruzeiro, que você não vai pernoitar nas ilhas, né? Aqui, no nosso caso, já é para você pernoitar, para você desembarcar, para você ir para uma balada, né? Então, a Karen disse que a ilha próxima era Negada, tá? Deve ser uma ilha das próprias... Daniel, não, né? O que eu entendi dela aqui é que se pode chegar em São Martin voando e vocês irem buscá-los lá para vir fazer o passeio. Não é tão perto, é meia hora de voo. Não, esse São trâmite... Não, Não, San Juan, desculpa. San Juan.
San Juan, desculpa. É muito longe, não Não, dá para fazer isso para eles buscarem, você tem que voar. Só que esse exatamente. voo, como são aviões pequenos e voam baixo, acaba sendo lindo, porque você fica vendo esse mar do Caribe com É, essa cor, já é um passeio, né? Não é nenhum, é um transfer passeio, porque não é confortável o avião, porque ele é pequeno, você tem aviões um pouco maiores, mas é um avião menor, aham, mas é lindo o passeio. A pergunta dela não é de tá. São Tomás, que é das Pode Ilhas ser Virgens San Thomas, Americanas. talvez seja as Ilhas Virgens Americanas. Isso, exato, Carlene. Sim, é possível com o Moorings, alguns barcos a gente consegue pegar os clientes lá nas Ilhas Virgens Americanas, tá? Mas é difícil conseguir, porque a tripulação tem que ter a documentação para poder cruzar para as Ilhas Americanas. Caso não exista barco disponível, porque o que acontece com o público brasileiro é que deixa muito para Para a a última última hora hora. essa reserva e não haja esse barco específico disponível para fazer essa busca até São Tomás, a gente consegue organizar a balsa. O serviço é maravilhoso, então eu não deixaria de recomendar a balsa. E também dá para organizar um barco privativo que não seja um Moinhos para Sim. buscar até São Tomás, ok? É importante esse planejamento. É, essa é até um bom ponto que a Karen mencionou, que qual a antecedência, né, que a gente precisa para conseguir fazer uma excelente viagem para o passageiro. Pelo menos 6 meses. O mercado internacional se planeja com 6 meses. Eu sei que, obviamente, não são todas as pessoas, nós brasileiros, né, a gente gosta de deixar tudo para a última hora. É possível acomodar reservas de última hora? Sim, claro. É um produto, por exemplo, né, se nós falarmos aqui de Mediterrâneo, uma temporada boa de barco, vamos falar de julho até o final de agosto, setembro, são só aí 16 semanas, né? Então são 16 clientes no mundo inteiro para cada barco. Não é muito, sim. Chega um momento que não tem disponibilidade mesmo. A hora que você fala de Sardenha, a hora que você fala de Grécia, que são destinos bem procurados, falta barco. Né? Nas Ilhas Virgens Britânicas, ainda assim, onde nós temos mais de 300 barcos, existem épocas do ano que são sold out. Por quê? Porque a gente faz grupos de incentivo, a própria Signature tem um grupo de incentivo indo para as Ilhas Virgens Britânicas. A facilidade é tão grande de oferecer uma grande oferta de barcos, que também as empresas se beneficiam. Um grupo de amigos não é difícil. Nós tivemos um grupo, por exemplo, que começou com 3 casais nas Bahamas. No ano passado foram 4 barcos com 5 suítes, ou seja, foram 20 casais. Então, esses grupos vão crescendo, né? Eles são grandes propagadores, né, da experiência. Isso tem sido muito bacana. Então, a gente tem que ficar esperto com a disponibilidade. Então, esse planejamento, dá para pegar nas Ilhas Virgens Americanas, dá para pegar uma tripulação mais orientada às crianças, por exemplo. Sim, a gente tem conhecimento, né? Eu conheço todas as tripulações, tem atualização constantemente sobre os melhores barcos, qual tripulação está em cada barco, quais são os barcos mais novos também. Então, a gente sempre vai selecionar os melhores barcos para os nossos clientes brasileiros, né? Então, isso é importante. Quanto mais antecedência a gente tiver, melhor fica a nossa entrega, tá? E aproveitando até o ensejo, existe uma especulação, veja bem, é uma especulação de que no final do ano a procura do Caribe seja grande. Sim. Tá? Então, de novo, é uma especulação, tudo é incerto. Tratando-se das Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, já estamos vendo um horizonte de reabrir o destino por volta de julho. Então, preparem os clientes de vocês. Se a vontade deles foi visitar um destino de praia, por exemplo, no final do ano e seja Caribe, talvez muitos outros países, inclusive, tenham o mesmo foco. Então, o planejamento vai ser muito importante. Sim, eu já tive informações aqui, muitos dos nossos destinos estão reabrindo, né? Se você olhar hoje, por exemplo, Croácia, Grécia, por
conta do coronavírus, eles têm uma situação muito controlada. Se não me engano, a Croácia, na última semana, teve uma média de menos de 20 novos casos por dia, né? A Grécia, menos ainda. Então, a Tailândia, menos ainda. Falando no Caribe, né, Ilhas Virgens Britânicas está zero, já tem muito tempo de novos casos. Então, também São Martin, isso tudo são informações que estão no Google facilmente. Eu consegui essas informações facilmente. Então, mas por enquanto, quando a gente reabrir agora algumas bases, sim, as tripulações vão usar máscaras, vão usar luvas, a gente já sabe, já tem essa informação dessas medidas de higiene, né, que vão ser tomadas, todas as tripulações todos os dias vão fazer checagem de temperatura, todo aquele processo de higienização do barco, mas isso tudo eu já sei que as tripulações estão em treinamento, tá? Então, enquanto até tudo isso se resolver, se a gente tiver clientes que queiram navegar, hoje talvez nos assuste um pouco, né? Eu acho que esse negócio da máscara já nem assusta tanto, mas agora já fica meio assustado de ver alguém sem máscara, né? Então, eu acho que por enquanto essa é uma notícia que vai, de certa forma, ajudar um pouco os clientes a tomarem a decisão, porque isso eu já sei, como o virtuoso inteiro também vem se discutindo bastante sobre isso, sobre os hotéis, tem tido alguns fóruns já sobre isso. O Moons também já se adequou. Eu já sei que a hora que as operações retomarem atividade normal, né, se assim a gente pode chamar, estarão dentro dessas medidas de uma distância de até 2 metros, de luvas, de máscara, tá? Até para preservar a própria tripulação, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre a parte da navegação, eu acho que a gente acaba passando muita informação em curto período, principalmente sobre os destinos, sobre as melhores épocas do ano. Eu acho que o Caribe, como a Karen disse, vem muito forte para o final do ano. Vamos acreditar que tudo isso já vai se acalmar, né? Uma pergunta da Patrícia, se o aluguel dos barcos é por dia. Patrícia, a gente consegue fazer locações nas ilhas, no Caribe, mínimo de 5 dias, tá? E no Mediterrâneo, mínimo de 7. Tá? Se o produto do Moorings não se encaixa, o Fabiano, com a Signature, com a Premium Charters, a gente já teve entregas de produtos de passeios de 1 dia, de 2 dias, então fique à vontade depois para buscar qualquer solução que você precisar de barco, seja um transfer, seja um passeio de 1 dia, 2, 3 dias a bordo. Às vezes você tem um cliente que quer ter uma primeira experiência de navegação e fala, não, Daniel, imagina, não vai ficar 7 dias a bordo. Concordo. Então, a gente consegue fazer algo um pouco mais homeopático, vamos dizer assim, para ele ter esse primeiro contato. Tá? Daniel, eu acho que seria importante colocar, só para o pessoal ter uma ideia, em BVI, tá? Uhum. Quanto sairia um barco monocasco só com o capitão? Uma ideia a partir de, e uma ideia de um catamarã all-inclusive de 4, não precisa ser o maior de 5 quartos, que eu acho que também é difícil ter uma, mas um de 4 quartos que já, só para ter uma a partir de, para o pessoal ver que não é caro, não, é uma coisa bem dentro da realidade. Uma excelente pergunta, Fabiano. Vamos falar, um catamarã é isso, qualquer coisa, o Roberto colocou. Dá para brincar com as tarifas lá no site do Moorings mesmo, tá? Uma coisa importante ali do site é só se atentar para mudar do produto bareboat, que é só o barco, para o all-inclusive, né, que ele aparece como crewed. Então, senão você vai olhar, vai botar um barco, $5.000 a semana, um barco para 8 pessoas. Aí depois você vai pedir a cotação para o Fabiano vai te mandar 20. Aí você vai falar, Fabiano, o que está acontecendo? Né? Então, aí no site, Roberto, muda para o crewed, então, tá? E também é importante uma informação, apesar de nunca haver discrepância das informações passadas pelo Daniel, pelo Fabiano, ou vista pelo site, é que o Moorings ele trabalha com Revenue Management.
Então, essas tarifas oscilam bastante ao longo do ano. Sim. Obviamente, ele vai seguir sempre a alta e a baixa temporada dos destinos, mas muito, obviamente, com a demanda. Então, às vezes, as tarifas, elas mudam muito de uma semana para outra. Exato. Então, vale a pena, quando enviarem uma cotação, se o passageiro estiver disposto a abrir para vocês um mês, então, veja o que tem no mês de julho de disponibilidade, às vezes vale a pena para a gente escolher a semana mais atrativa em termos de valores. Mas fala aí. Respondendo a pergunta do Fabiano, se a gente falar de um veleiro, um monocasco, né, com um capitão, para 6 pessoas, por exemplo, uma semana, a gente vai falar que é um produto que parte aí de $5.000 o barco todo, uma semana, já com o capitão. Tá? Então, é um produto bem budget, ou seja, para 6 pessoas. Aí, claro, em cima disso tem que colocar as comidas, as bebidas, alguma taxa portuária, se você tiver que parar em uma marina específico, né? Se você tiver que fazer um reabastecimento de água, essas são despesas que os clientes terão como extra localmente. Tá? Mas não chega a $1.000 essa despesa aí num barco desse, provavelmente. Não, num barco desse. Claro, comida, bebida é um ponto outra coisa, né? Não, despesa de barco, a despesa operacional do barco não chega nem a $1.000. Então, falando de um veleiro monocasco. O All Inclusive, Fabiano, a gente vai falar aí que são produtos que partem de $3.000 até $4.500 por pessoa, uma semana All Inclusive. Tá? Algumas temporadas, né, algumas promoções pontuais acontecem, que você consegue ter tarifas um pouco melhores, a partir de $2.500 por pessoa. Então, vamos colocar um range de $2.500 até $4.500 por pessoa. Por exemplo, um Réveillon, né, no Caribe, que a tarifa chega um pouco mais, fica um pouco mais caro. Tá? O Luiz Sassi perguntou para Réveillon, aproveitando que você falou Réveillon, qual que seria uma ideia de custo-benefício de base do Moorings que seria interessante? Queria agradecer a pergunta do Luiz Sassi. Eu acho que esse ano especificamente o nosso foco tem que ser o Caribe, né? Então, vamos dizer, acho que o Mediterrâneo já praticamente a temporada para nós já começa a ser sinalizada que seria alguma coisa para agosto, setembro, né? E depois eu acredito que o Caribe vai ser a nossa boa temporada de final de ano. Aí eu vou dizer, Fabiano, que nós vamos partir aí de entre $45 a $55.000, dependendo do tamanho do barco, all inclusive, para 8 até 10 pessoas. Tá, mas no Réveillon, né? Bem na semana do Réveillon. Isso, aquela embarcando no dia 27, desembarcando no dia 3, aquela semana bem crítica. Para se ter uma ideia, na parte de hotelaria, que eu visitei alguns hotéis com vocês lá em BVI, e foi bem interessante, é um Caribe totalmente diferente do que o brasileiro está acostumado. É aquele luxo despretensioso no sentido do que você pode ter um milionário do seu lado e você não sabe quem é o cara. Você não é a questão de ser aquele mega hotel como o Atlantis na Bahamas ou como outros resorts. É a simplicidade, é você curtir a natureza, é você você ter espaço, nada lá é muito próximo, né? Não é tudo junto um do outro. Os hotéis têm espaço, têm local para as pessoas caminharem, as praias são vazias, são óbvio que enche mais no verão, mas não é aquele cheio Caribe, né, Karen? Eu acho que isso também é uma diferença agora nesse pós-Covid que a gente tem que pensar também, né? De não estar naquela praia que tem 5.000 pessoas. Até quem tiver alguma pergunta, porque agora que eu me dei conta que estavam fazendo pergunta aqui, se fizeram alguma eu deixei de responder porque realmente eu não tinha visto. E eu respondo agora. É um lugar para não ser visto as Ilhas Virgens Britânicas. E como você mesmo notou, é barefoot total. Então, um elegantly simplistic. Você não tem aquele luxo ostentação.
e você cria um dinamismo na sua viagem. Você sempre vê praias diferentes, porque o arquipélago tem uma geografia que tem um movimento, né? São ilhas de formação vulcânica, então você tem bastante relevo, as praias são diferentes, a cor da água muda bastante, então não é que você tem aquela mesmo tom de água em todas as praias. Isso muda. Então, por conta disso, é um destino que o brasileiro pouco conhece, né? Então acha que é pouco visitado, mas não, é um destino que, principalmente na época de Ano Novo, acaba sendo muito bem frequentado. Eu vi aqui pergunta. Ah, tá. Bom, como todo o Caribe, é importante a gente evitar a época de furacão, tá? Então, os melhores meses para visitar seriam o ano inteiro, tá? Evitando agosto e setembro, principalmente. Quando eu falo agosto, eu acho que ainda é muito tranquilo visitar primeira, segunda semana de agosto o destino. Depois disso, eu acho que já fica arriscado. Inclusive, o Moins já por 2 anos consecutivos teve tarifas muito atrativas nessas 2 primeiras semanas de agosto. E ainda assim, você tem uma condição de clima boa para se viajar. Outubro já passam os furacões, já passaram. O que você tem ainda são resquícios de chuva, são chamados showers. Então, para quem ainda quer evitar essas chuvas, é melhor deixar para o final de outubro a visita às Ilhas Virgens Britânicas. Mas, de novo, já fui várias vezes em outubro, com a maior tranquilidade. O que eu tive foi algumas chuvas ao longo do dia, tá? Nós fomos em outubro, só que é legal porque eles fogem da chuva, né? A gente tem que lembrar que está num barco. E as chuvas são localizadas. Então, assim, a gente via a chuva Showers, né? vindo, era um shower, tipo uma chuva tropical de meia hora à tarde, mas você vê que o barco ia para um lado, ia para o outro, ia na ilha. Tinha como, quando dava, né? Não pegar a chuva. O Então, que é bom é assim, é sempre a gente deixar isso muito claro para o passageiro, né? Que ele vai ter tarifas muito mais atrativas, mas existe essa condição. O que é importante reforçar é que setembro, sim, é a época mais crítica nas Ilhas Virgens Britânicas, porque o furacão normalmente se começa ali, se ganha força ali e sobe para o resto do Caribe. Então, setembro não seria bom ficar ali, apesar de algumas propriedades ficarem abertas. Respondendo à pergunta da Carlene sobre valores, né, que são padrão para o Caribe, Carlene, os valores não mudam por destino, tá? Então, são tarifas que são sempre em dólares americanos e você sempre tem tarifas muito bem lineares pelo mundo inteiro, principalmente no produto, né, como o produto All Inclusive, no produto Bareboat, são tarifas bem lineares. A única coisa que muda é a alta e baixa temporada. Tá? Então, pega a semana do Réveillon, claro, é a semana que você tem um valor um pouco mais alto, mas já na semana seguinte, por exemplo, na segunda semana de janeiro, as tarifas são excelentes. Tá? Então, muito bom. tá. Respondendo a Denise sobre acessibilidade, Denise, alguns barcos, olha, surpreendem que você tenha a possibilidade, tá, de você fazer, já tivemos clientes, né, claro, existe uma necessidade de uma ajuda um pouco da tripulação, mas você tem cabines, por exemplo, no deck principal, você não precisa descer escada, tá? Quanto ao embarque e desembarque, a tripulação ajuda. Não vejo como um fator totalmente limitante, não. Tá? Já foi o tempo que as pessoas tinham que ficar isoladas, né? Não, hoje você tem um treinamento, uma tripulação treinada, você nos avisa, né, sobre qualquer necessidade específica do cliente e a gente vai tentar endereçar com a tripulação mais adequada. Karen, você queria completar alguma coisa? Não, porque dependendo, né, dessa questão da acessibilidade, os banheiros, obviamente, os quartos, né, as acomodações não são tão grandes, às vezes, como outros ambientes de hotéis que têm essa infraestrutura, dependendo da necessidade da pessoa, né? Isso é importante colocar como, né, um ponto de alerta, mas é super tranquilo, né? Eu acho que vai de caso a caso, daí no caso, Sim. quanto à acessibilidade e necessidade. Tá. Gente, eu tô vendo aqui o slide só de BVI e eu acho que o Daniel e a Karen foram meio bem tranquilos quando eles colocaram, mas assim,
BVI, você vai ficar no hotel, mas você vai alugar um barco pelo menos para fazer 1 ou 2 dias de passeio. Exato. Porque tá tudo ali perto e é tão lindo ver tudo e é tão legal. É a mesma coisa quando você vai para Angra, vamos dizer, mal comparando aqui com o Brasil, mas você não vai ficar no hotel parado, porque o bonito de Angra são as ilhas ali na frente, é você fazer o passeio. Que, aliás, vocês têm barco também em Angra, né, Daniel? Quem quiser. Sim, eu também. Maravilhoso o barco, aliás. Parabéns, aquele Obrigado, lançamento que vocês Fabiano. fizeram. Mas você vai precisar navegar para ver o que é mais bonito. Então, é gostoso ficar no hotel, os hotéis têm uma estrutura interessante, mas se você não tiver pelo menos esses 4 dias de navegação para ver as ilhotas, eu também não vejo muito sentido. Pode ser num barco mais simples ou num barco mais luxuoso, dependendo, obviamente, do budget de cada passageiro, né? E depende até do budget do passageiro, ele pode pegar um barco com o capitão e alugar um hotel e ir dormindo em hotéis ali, fazendo passeios. Fica 2 dias no hotel, mas com o barco ali à disposição para fazer os passeios. Também não vejo nenhum impeditivo nessa Sim, questão, até se alguém tiver uma questão de acessibilidade, vamos dizer, de precisar de um quarto maior, aquilo que a Karen falou. Ela tem exatamente. todo Boa sugestão, Fabiano. tem o É que como conforto do barco. representante do destino, né, óbvio, a gente tem que ser muito diplomática como apresentá-lo. Mas já são 7 anos trabalhando com as Ilhas Virgens Britânicas e eu sempre disse no meu discurso, praia por praia no Caribe, uma bela praia no Caribe, né, areia branca, águas transparentes, você pode escolher um outro destino que inclusive seja mais fácil de chegar, porque as Ilhas Virgens Britânicas também são bastante preservadas porque tem dificuldade de acesso em vários outros destinos do mundo, né? Não existem um aéreo tão direto. Isso faz com que as Ilhas Virgens Britânicas estejam realmente preservadas. Só que para você tirar o melhor proveito, né, depois de você pegar 3 voos praticamente, você precisa, né, se jogar nesse arquipélago para conhecer. Mas aí a gente pode construir um itinerário que traga uma tranquilidade para esse passageiro que às vezes reluta em entrar num barco, né? Às vezes o que as pessoas ficam em dúvida sobre a experiência a bordo é de que vai balançar, né? Pelo contrário, as Ilhas Virgens Britânicas ali tem um canal que se chama Francis Drake, que ele praticamente tem ilhotas de um lado e Tortola praticamente protegendo essa navegação. Você tem alternativas de rota. Então, o capitão, por mais que a gente desenhe um roteiro já mais ou menos pré-fixado, um roteiro que vai encantando o dia a dia, que sempre tem uma coisa diferente. Um pôr do sol em tal ilha, um beach club, um snorkeling. Então, a gente vai construindo esse roteiro. Se algo acontece, se o mar muda, se o tempo muda, ali o capitão tem muitas alternativas abrigadas para eleger um itinerário diferente. Não que o passageiro vai deixar de fazer alguma ilha, mas ele só vai mudar um pouco essa rota. Então, eu acho importante isso incluir a navegação e trazer essa tranquilidade para o passageiro. Acho que um dos fatores mais importantes e que comprovam de que as Ilhas Virgens Britânicas é a meca da navegação é o fato da gente ter hoje muito mais cabines de barco do que apartamentos em hotéis. A própria base do Moorings, dos 900 barcos que eles têm espalhado pelo Moorings, pelo mundo, 300 estão nas Ilhas Virgens Britânicas. Então, eu acho que essas informações são importantes para mostrar que chegou em BVI e você precisa, de certa forma, fazer esse deslocamento a bordo. Tá. E outra Por coisa favor. que é importante, né, Daniel, saltar e nós tivemos esse treinamento ali sobre a cadeia do turismo também mais cedo aqui nos nossos treinamentos, a gente fala muito em parceria. E a Karen e o Daniel são parceiros. Se você tiver dificuldade na venda, conversando conosco, nós estamos fazendo a venda para o seu passageiro, surge dúvida, surge dificuldade, ou o passageiro já veleja muito e tem perguntas que a gente não entende nada, a gente consegue falar com o Daniel. Se, Sim. pelo contrário, se o passageiro não sabe nada e ele vem com umas perguntas que a gente também não sabe responder, o Daniel também está lá para dar força. A Karen dá força para a gente em BVI, nesse grupo de incentivo que ele falou, de montar roteiro, de conversar com o dono de beach clubs e bares para organizar tudo. Então, realmente, eles são parceiros e assim,
e auxiliam a venda, porque é um destino diferente e é um destino que quem vai se apaixona. Todo mundo que foi para lá que a gente Exatamente. conversa do trade volta apaixonado pelo... E alguns estão aqui no treinamento, pelo que eu vi também, mas o Legal. pessoal se apaixona sim. Com certeza. Conta com a gente, pessoal. Eu acho que Sempre. acabou aqui. Deixa eu só fazer uma enquete rapidinha aqui do final, se vocês puderem. Depois eu compartilho, se vocês puderem respondendo, e aí a gente já termina aqui o treinamento agora. Pessoal, muito obrigado pela Fabiana, pela oportunidade, todo mundo que eu sei que tem muitas pessoas, muitos treinamentos acontecendo, muita coisa acontecendo e vocês terem reservado um tempinho para vir nos assistir. Muito obrigado a todos que participaram e tenho certeza que esse produto encaixa para todo o perfil de toda agência, toda equipe sempre tem algum cliente, algum passageiro que tem esse perfil para um produto como esse. Então, contem com a gente. Com certeza. Aliás, a maioria das cotações vem de clientes que nunca estiveram a bordo de um barco. São simplesmente passageiros que entendem que esse vai ser o melhor caminho para conhecer destinos, né? Não só nas Ilhas Virgens Britânicas, mas Croácia, Tailândia, qualquer outro destino que permite a navegação. Tá. Outra coisa aqui, só para não falar que eu minto, a Tina tá falando que tá na lista das melhores viagens dela. Ah, obrigado. Fábio com saudade do paraíso, então Legal, para ver que não é mentira. Vou Obrigado. compartilhar os resultados aqui da enquete, tá, gente? Para vocês darem uma olhada aí, Daniel e Karen. Legal, obrigado, gente. Obrigada. Você tem quase 70% excelente. Vamos melhorar para conseguir 100% na próxima. E 26 muito boa, tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá, gente, muito obrigado a todos. Vou estar encerrando aqui então a Obrigado, apresentação. Gente. Daniel, Karen, mais uma vez, obrigado aí por estarem conosco ali, pelo treinamento excelente aí que vocês deram. Obrigado pela oportunidade. Obrigada de novo. Fiquem bem.